Olá, caro aluno do curso de Letras, eu sou o professor Antônio Lemes e esta é a disciplina de Comunicação e Educação Corporativa. Ao lado das discussões envolvendo a comunicação nas empresas, nós conhecemos a educação corporativa, que é um fragmento, um braço da educação que acontece no mundo do trabalho e pode ser usado, então, para o desenvolvimento das empresas. Então, a partir de uma análise de como a minha empresa está estruturada, de quais são as necessidades dos meus colaboradores, eu posso implantar um programa de educação corporativa voltado justamente para o desenvolvimento dos meus colaboradores, com a oferta de cursos, parcerias com outras instituições, enfim, o desenvolvimento de uma série de atividades que vão garantir o aprimoramento tanto dos meus colaboradores quanto o aprimoramento, desenvolvimento, a competitividade da minha empresa. E dentro da educação corporativa, boa parte das atividades, se não todas, envolve a comunicação, envolve a linguagem. Então, a ideia é nós pensarmos agora nas linguagens da comunicação corporativa. Então, para a gente iniciar esse processo de reflexão, nós temos algumas questões norteadoras que vão guiar a nossa discussão. Acompanhe comigo lá no quadro. Então, nós temos a primeira questão que diz respeito ao seguinte fato: como a linguagem e a comunicação afetam a educação corporativa? Então, nós sabemos que a linguagem é a base do processo de comunicação, que vai colocar os indivíduos em contato, em interação. Então, como esses dois elementos acabam se relacionando, acabam afetando a educação corporativa? O que é preciso considerar em termos de linguagem nos programas de educação corporativa? Então, como a linguagem deve ser direcionada, deve ser utilizada nessas situações? Como os princípios da educação à distância podem ser mobilizados na educação corporativa? Já que a educação à distância tem uma série de linguagens específicas, linguagens de tecnologia, linguagens digitais. E que recursos devem ser considerados no planejamento das atividades em educação corporativa? Então, essas reflexões são muito importantes porque elas nos guiam por esse contexto, que é o contexto da educação corporativa, da formação no ambiente de trabalho, mas sob um viés mais ligado à linguagem e à comunicação. A linguagem na educação corporativa vai aparecer de variadas formas. A partir do momento em que nós nos propomos a realizar uma atividade empresarial, nós estamos considerando que essa atividade é também uma atividade de interação, de comunicação. E para isso nós precisamos de linguagem. Então, a linguagem vai se comportar de variadas formas nesse contexto, pois nós sabemos que são inúmeras as possibilidades de mobilização de recursos de comunicação. Então, nós fazemos uso de palavras, de imagens, de cores, de formas, enfim. Todos os recursos que geram algum significado podem ser tomados como códigos, como linguagens para esse processo de comunicação. E, se tratando de educação corporativa, isso não é diferente, Várias linguagens também podem ser mobilizadas. Começando a nossa reflexão, acompanhe comigo lá a retomada de uma ideia bastante importante. Então, nós sabemos que a educação, de uma forma geral, está ligada à construção do conhecimento. A educação prevê a mobilização de conhecimento, a construção de conhecimento. Essa construção do conhecimento acaba acontecendo por meio do processamento de informações. Informações vão chegando, vão sendo recebidas e então vão permitindo essa construção do conhecimento. E por sua vez, essas informações, para circularem, para serem produzidas, direcionadas, processadas, dependem da mobilização de diferentes linguagens, Então, como eu disse há pouco, nós temos uma grande quantidade de códigos disponíveis ao nosso redor, de linguagens disponíveis, e nós vamos, então, mobilizar esses códigos, essas linguagens, para a criação de informações que, por sua vez, vão gerar conhecimento.
mas nós temos que nos atentar que há linguagens específicas que devem ser pensadas para a educação corporativa, especialmente devido ao seu público. Então, nesse campo de reflexão, acompanhem comigo lá no quadro, a ideia de que nós temos que pensar no alvo da linguagem na educação corporativa. Então, na educação corporativa, quem aprende é o adulto. Por quê? A educação corporativa é desenvolvida no ambiente profissional, no ambiente do trabalho, no mundo do trabalho. E quem trabalha é pelo menos o jovem ou, mais precisamente, o adulto. Então, o alvo da educação corporativa é o adulto, é o trabalhador educando, né, que é geralmente o colaborador de uma empresa. E aí a gente traz um conceito que é o conceito da andragogia. A andragogia se opõe à pedagogia. Quando nós falamos de pedagogia, nós estamos falando de educação voltada mais às crianças. E a andragogia é essa ciência da educação onde se aprende sobre os adultos e utilizam-se os melhores métodos para ensiná-los. Então, a educação corporativa é baseada na andragogia. Então, a linguagem mobilizada nos ambientes corporativos voltados para a educação deve ser pensada sempre dessa forma. Quem está aprendendo é o trabalhador, é o adulto. Então, a linguagem precisa ser direcionada para ele, precisa ser condizente com o perfil desse público, certo? E quais seriam as necessidades nesse contexto? Acompanhem comigo lá. Então, quando nós falamos de linguagem e de comunicação na educação corporativa, essas daqui seriam algumas necessidades importantes. Nós precisamos de informações consistentes. Então, diferentemente das crianças que acabam aprendendo de uma forma muito mais acelerada, conseguem fazer abstrações mais rapidamente, porque elas estão nesse processo de efervescência criativa, cognitiva, elas estão em formação. O adulto, ele tende a ter mais dificuldade. Então, as informações precisam fazer sentido. Não pode ter lacunas. Nós precisamos de consistência, né? Multiplicidade de recursos. Eu não vou usar apenas um tipo de linguagem, uma forma de atividade, um tipo de comunicação, porque esses indivíduos são diferentes, né? E se você usa um recurso apenas, pode ser que alguns colaboradores aprendam e outros não. Então, essa multiplicidade de recursos garante que você leve a informação para todos os colaboradores envolvidos. Uma necessidade também é a didática, é a organização pedagógica, é o saber ensinar. Então, os gestores, as pessoas envolvidas nesse processo de formação na educação corporativa precisam ter desenvolvido o seu padrão didático, o seu caráter didático, precisam ter uma linguagem acessível, precisam saber como lidar com metodologias, saber como lidar com o seu público, com o público adulto. O diálogo também é bastante importante, porque é por meio dele que vai acontecer a troca de experiências, de informações, de conteúdos, e também deve haver respeito à autoria, respeito a quem criou as informações, né? Então, todos esses pontos aqui, se bem observados, vão tornar a comunicação facilitada e a compreensão dos conteúdos também mais rápida. Então, nós precisamos pensar em todas essas características para organizar o nosso plano de educação corporativa. E quando nós pensamos em necessidades ligadas à linguagem e comunicação, nós vamos pensar o seguinte: o aprendizado que acontece, seja na escola, na educação formal, ou seja, na educação não formal, como essa educação corporativa que acontece no mundo do trabalho, ela pode perpassar algumas atividades que são muito comuns, como a leitura e a escrita. E aí que a gente entra, veja lá no quadro, nessa reflexão sobre as habilidades de leitura e de escrita na educação corporativa. Então, a gente sabe que as práticas sociais e corporativas baseiam-se no uso da linguagem para comunicação. Isso nós falamos já, inclusive, há poucos instantes.
né? É a linguagem que é a base da comunicação. Não há como nós nos comunicarmos a não ser com a utilização de alguma linguagem específica. Por isso, nesse contexto da educação corporativa, ler e escrever são competências fundamentais. Para participar de um programa de educação corporativa, o colaborador precisa desenvolver essas habilidades. Então, essas habilidades, a leitura e a escrita, fazem parte dos nossos conhecimentos linguísticos, né? Então, os programas de educação corporativa podem e devem contemplar os conhecimentos linguísticos. Técnicas de escrita, técnicas de redação, técnicas de leitura, né? Então, muitos colaboradores, às vezes, podem ser excelentes na resolução de conflitos, na resolução de problemas ligados à sua função, são ótimos para desempenhar determinada tarefa. Mas, por exemplo, quando ele precisa escrever um memorando, precisa escrever um e-mail, ele tem muita dificuldade na utilização da língua escrita. Então, um programa de educação corporativa pode, inclusive, ofertar para os seus colaboradores cursos voltados ao desenvolvimento dessas habilidades linguísticas, né? Então, isso é muito importante. Então, os cursos de educação corporativa, os programas desse tipo de educação devem inserir conhecimentos linguísticos. Avançando, vamos lá para o quadro. Aí nós temos algumas atividades que podem colaborar para esse desenvolvimento das competências linguísticas. Então, um programa de educação corporativa pode trazer cursos, por exemplo, para ensinar a pesquisar na internet. Muitas pessoas não sabem como pesquisar conteúdo na internet. Desenvolver apresentações multimídia, então, que recursos ele pode utilizar, editores de texto, né? Editores de slides, por exemplo. Trocar e-mails, como deve ser a estrutura de um e-mail, como deve ser a linguagem, né? Conversar pelos chats, né? Então, os bate-papos, né? Qual é a finalidade deles dentro de uma corporação, por exemplo, como deve ser a linguagem nesse contexto. Pode ensinar também a participar de webconferências, desenvolver conteúdo digital. Então, todas essas atividades podem ser inseridas num programa de educação corporativa. E, para isso, o bom uso da língua falada e escrita é necessidade inquestionável. Então, todas essas atividades aqui que estão elencadas, elas vão fazer uso ou da fala ou da escrita. E daí é importante, então, é mais um indício de que nós precisamos, nos programas de educação corporativa, pensar em estratégias para o desenvolvimento das competências linguísticas dos colaboradores. E isso, para não acontecer, isso que vai aparecer para vocês aí na tela. Olha só essa situação. Um e-mail que foi recebido cheio de informalidades, né? Olá, Carlão, sabe aquele projeto, né? Então, mano, o gerente quer ele para ontem, não sei como você vai fazer, mas eu estou saindo fora. Falou? É nós. Não há problema de a pessoa falar assim em um ambiente cotidiano, mas dentro de um e-mail desenvolvido na empresa, nós temos que fazer um trabalho voltado para o desenvolvimento da linguagem para evitar esse tipo de situação, para que a comunicação tenha, de fato, qualidade dentro desse contexto. Bom, para que a educação corporativa atinja os seus objetivos de desenvolver as competências e habilidades dos colaboradores de uma empresa, pensando que esses colaboradores são adultos, são trabalhadores educandos e, portanto, a linguagem precisa ser acessível a eles, os envolvidos no planejamento da educação corporativa, nesse processo de gestão, devem considerar que nós temos que ter uma comunicação didática específica, uma comunicação eficiente para o ensinar. Veja comigo lá no próximo slide algumas reflexões sobre isso. Então, quando a gente pensa no ato de ensinar, inevitavelmente nós estamos pensando também em comunicar. Se a gente busca esses dois conceitos em um dicionário comum, a gente vai encontrar definições mais ou menos como essas aqui.
Ensinar é repassar ensinamentos sobre algo. E comunicar é fazer chegar, é transmitir uma mensagem, uma informação. Então, veja, nós temos aqui ideias como repassar, transmitir, que são quase sinônimas, né? São muito próximas em termos de sentido. Por isso, a gente chega à ideia de que ensinar é comunicar. Então, nós precisamos desenvolver o que nós chamamos de comunicação didática. O que vem a ser a comunicação didática? Acompanhe comigo. Comunicação didática diz respeito ao modo como o professor ou agente formador direciona o conteúdo aos aprendizes, envolvendo os recursos e os métodos mobilizados no processo de ensinar. Então, é o modo como eu levo a informação, levo a aprendizagem para o meu público. Então, se eu sou um professor em sala de aula, eu tenho que me comunicar com os meus alunos de forma didática. Se eu trabalho em uma empresa, participo de um programa de educação corporativa, estou atuando como um agente formador, ministrando um curso, por exemplo. Da mesma forma, eu preciso ter essa comunicação didática. Mas isso não é fácil. Por quê? Porque comunicar didaticamente exige planejamento. E dentro dessa ideia de planejamento, a gente vai pensar aqui em alguns elementos que fazem parte da educação formal, que são elementos conhecidos pelos professores, por pessoas que cursam licenciaturas, mas que podem ser contemplados, podem ser também utilizados por pessoas nas empresas que estão desenvolvendo programas de educação corporativa. O primeiro desses elementos, veja lá no quadro, é a sequência didática. Então, a sequência didática, de acordo com o Zabala, é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Então, é uma espécie de guia da atuação do professor. É uma sequência de etapas, as etapas das atividades que vão ser desenvolvidas, e tanto ele quanto o aprendiz, quanto o aluno, vai ter ciência do começo, do meio e do fim dessa sequência. Um esquema clássico é mostrado para você no próximo slide. Nós temos aí a imagem que traz, então, inicialmente nós temos a apresentação da situação, né? O que será apresentado, o que será aprendido. Nós temos uma produção inicial, que vai mostrar o nível de conhecimento dos aprendizes antes de participar da formação. Depois, os diferentes módulos, que podem ser inúmeros, dependendo da quantidade de conteúdos. E depois nós temos uma produção final, que vai ser comparada, então, à produção inicial, para que seja verificado o nível de aprendizagem dos colaboradores que participaram desse processo. E uma sequência didática pode acontecer em aulas diferentes. Ela vai, então, cada um desses módulos, por exemplo, pode ser uma aula, né? E essas aulas também devem ser planejadas. E é aí que entra um outro instrumento para o planejamento, que também faz parte das salas de aula das escolas no Brasil, né? Mas pode colaborar também nos programas de educação corporativa, que é o plano de aula. Veja lá no quadro, então, uma definição sobre isso. Então, o plano de aula, basicamente, é um documento que vai registrar o planejamento e a gestão das atividades educativas. Ele pode seguir uma estrutura variável, mas, em geral, ele vai conter os objetivos daquela aula, quais são os conteúdos, as estratégias metodológicas, ou seja, o que será feito, o passo a passo, os recursos empregados e como essa aula será avaliada. E por que cada aula precisa ser planejada? Cada módulo precisa ser planejado? Porque se nós tivermos o planejamento, nós teremos uma comunicação didática mais eficaz. Imagine você, como professor, chegando em uma sala de aula sem ter se planejado. Talvez a experiência pode lhe ajudar, né, a desenvolver uma aula boa, mas você corre o risco de ficar perdido ou de os alunos perceberem que você não sabe exatamente o que vai acontecer em cada momento. Da mesma forma,
um gestor de um programa de educação corporativa em um curso, por exemplo, esse curso precisa estar devidamente planejado, porque, inevitavelmente, as pessoas que estarão assistindo, participando desse curso, podem perceber a falta de planejamento e vão perceber, então, que aquilo não é interessante para elas, certo? Para colaborar em todo esse processo de planejamento das atividades da educação corporativa, nós temos mais uma colaboração. Veja lá no quadro que nós vamos falar sobre o design instrucional. Então, o design instrucional diz respeito a uma ação planejada para o desenvolvimento de soluções educacionais. Então, primeiramente, nós vamos analisar as necessidades da empresa, nós vamos pensar no desenvolvimento de experiências, de produtos, de elementos, de recursos que vão colaborar para resolver esses problemas. E nós podemos também mobilizar tecnologias para isso, certo? Nessa imagem aqui, nós temos o processo do que seria esse design instrucional. Então, existe um problema educacional. Por exemplo, meus colaboradores não sabem realizar tal tipo de procedimento, não sabem como atuar em apresentações orais, por exemplo. Então, primeiramente, eu tenho uma fase da análise, em que eu vou identificar esse problema. A fase do design, especificamente, em que nós vamos especificar o que pode acontecer, o que pode ser feito. E a fase do desenvolvimento, que é quando nós vamos produzir os recursos para solucionar esse problema. Tudo isso diz respeito à fase da concepção. Eu estou, então, planejando o que eu vou fazer a partir de um problema que foi identificado. Depois eu tenho a fase da implementação, que é a ação propriamente dita. Então, os meus recursos para acabar com esse problema dos meus colaboradores já foi produzido, né? Os recursos já foram produzidos e agora eu vou colocá-los em ação. E por fim, eu vou avaliar esse processo, eu vou refletir. Tudo isso faz parte da execução. Então eu saio do problema educacional e chego à educação, chego à solução educacional. Então, um programa de educação corporativa não pode ser implantado sem nenhum tipo de planejamento. Uma série de estratégias devem ser pensadas, uma série de recursos, de instrumentos podem colaborar nesse processo, como a sequência didática, os planos de aula, o design instrucional, para que a gente possa, de fato, chegar nos melhores resultados, solucionando os problemas da empresa e desenvolvendo seus colaboradores. Como a gente sabe, as tecnologias estão cada vez mais contemporâneas, mais presentes no nosso dia a dia, são cada vez mais desenvolvidas, né? Então, as linguagens digitais estão entrando em todos os ambientes da vida cotidiana, inclusive nos ambientes corporativos. E por que não dizer na educação corporativa? Então, vamos pensar um pouquinho, acompanhem comigo lá no quadro, sobre alguns aspectos relativos ao que nós chamamos de educação corporativa à distância. Então, nós sabemos que a educação corporativa pode acontecer de forma presencial ou também à distância. Então, a educação à distância é uma modalidade na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre por meio de tecnologias de informação e comunicação. Então, eu tenho um processo de ensinar e de aprender que não vai mais acontecer presencialmente. Professor e aluno, né? O agente formador e o aprendiz não estão mais juntos no mesmo espaço. A mediação acontece por meio de recursos tecnológicos. É a tecnologia que vai me permitir chegar até o meu aprendiz. Então, os programas de educação corporativa nas empresas podem fazer uso da educação corporativa, dando forma ao que nós chamamos de aprendizagem online. O que é essa aprendizagem online? É o aprender que ocorre nos ambientes digitais. Então, não estou mais em uma sala de aula física, com outras pessoas ou com um professor diante de mim. Eu estou no computador,
num ambiente virtual e vou aprender de forma online. Essa é a aprendizagem online, que é uma das características da educação à distância. Para efetivar a aprendizagem online na empresa, na educação corporativa, é essencial que a empresa institua recursos específicos. E um deles, veja lá no quadro, é o ambiente virtual de aprendizagem. Olha só, é o famoso AVA, né? Então, para a aprendizagem online, as empresas podem desenvolver portais específicos. Então, eu tenho o computador, esse portal, né, é acessado pela internet, pelo computador, os colaboradores vão receber um login e uma senha, vão acessar esse portal e terão ali, nesse ambiente virtual, todas as atividades. Os vídeos, os textos para leitura, as atividades, as avaliações para serem respondidas, e inclusive a geração do certificado pode ser feita também virtualmente por meio desse ambiente virtual. E o que mais nós podemos falar sobre esse ambiente virtual de aprendizagem, sobre esse recurso tão importante? Olha só, nós temos aqui, de acordo com Anjos, algumas informações importantes. Então, nós temos a relação entre professor e aluno acontecendo, né, para que nós cheguemos, então, à aprendizagem, certo? Essa interação entre professor e aluno vai envolver algumas características específicas: a informação, a comunicação, a interação, a interatividade, né? A interação é esse contato entre os indivíduos. A interatividade é o contato do indivíduo com a máquina, né? E a mediação, o acompanhamento do professor de todo o processo. Todas essas atividades, todos esses elementos elencados podem acontecer por meio de recursos técnicos. Recursos técnicos aliados a aspectos pedagógicos, ou seja, tecnologia existe, mas ela precisa ser revestida de um caráter educacional. E aí, então, que o AVA entra. O AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, vai envolver tudo isso. Nós temos, por meio do AVA, a presença de aspectos pedagógicos, porque ele está voltado para a educação. Nós temos recursos técnicos, tecnológicos. Ele traz informação, ele traz ferramentas de comunicação, ele permite a interação, a mediação, ou seja, é um ambiente para a aprendizagem e para o contato entre professor e aluno. Então, se a empresa deseja implantar um sistema de comunicação baseado, né, aliás, se ela deseja implantar um sistema de educação corporativa baseado no uso das tecnologias, ela precisa desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem para que tudo isso fique mais organizado, né? Continuando, vamos lá para o quadro. Falando de inserção de tecnologias, a gente chega ao conceito do ensino híbrido. Então, o ensino híbrido é a combinação de múltiplas metodologias, de múltiplos recursos. Então, eu posso ter, por exemplo, cursos presenciais e posso ter cursos virtuais. Eu posso ter uso de tecnologias mais antigas e de tecnologias mais modernas. Então, o programa de educação corporativa, ele pode fazer uso de todas essas estratégias, criando esses programas híbridos que vão mesclar diferentes metodologias. Essa é uma tendência da educação hoje, né? Não é porque as tecnologias chegaram que nós vamos jogar tudo que veio antes no lixo. Não, nós vamos fazer o melhor uso possível de todas as tecnologias existentes, trazendo esse caráter híbrido, uma mistura de tudo aquilo que nós temos e que é positivo para a educação. E, obviamente, então, ao lado dos recursos tradicionais, nós temos os recursos digitais, como nós temos ali a relação apresentada para você. Nós podemos usar videoaulas na educação corporativa, videoconferências, a intranet, que é aquela rede interna da empresa, os fóruns de discussão que podem estar no AVA, os objetos de aprendizagem, que são recursos digitais voltados para o aprender, os games, né, os jogos, simuladores, os bate-papos, as teleconferências, o mobile learning, ou seja, o uso da aprendizagem
pelo celular, os webinários, que são como seminários transmitidos pela web, pela internet, o e-mail, as redes sociais também podem ser usadas para educação corporativa, os podcasts, que são arquivos de áudio, né, que podem ser transmitidos também, os blogs, as wikis, que são espaços de escrita colaborativa, a realidade virtual e também a realidade aumentada, que vem crescendo bastante no mundo da tecnologia. E a empresa pode, inclusive, ter uma TV corporativa. Algumas empresas têm canais exclusivos de formação para os seus colaboradores. Então, veja que nós temos a possibilidade de trazer as linguagens da tecnologia para os programas de educação corporativa. E, com isso, a gente alinha o planejamento estratégico da empresa às tendências mais modernas de linguagem e comunicação. Para que a gente aprenda um pouco mais na prática como a educação corporativa envolve diferentes linguagens, inclusive linguagens tecnológicas, nós vamos pensar em algumas situações empresariais que trazem a tecnologia para um contexto de reflexão aqui dentro do qual nós estamos inseridos. Então vamos acompanhar essa tirinha que faz uma reflexão sobre formação e sobre tecnologia. Então nós temos aqui alguns colaboradores de uma empresa conversando e um deles pergunta: quem quer compartilhar conhecimento comigo através do nosso novo software de colaboração interno? O outro diz: você não tem nenhum conhecimento para compartilhar. E ele responde: ai, isso dói porque é verdade. E o outro diz: eu estou acumulando meu conhecimento para o caso de precisar. Então aqui nós temos algumas variáveis interessantes, né? Primeiro, o uso de softwares para o compartilhamento de informações. Essa é uma tendência que deve ser buscada pelas empresas. Mas o que nós temos de mais interessante aí é uma crítica ao fato de que o conhecimento ele deve ser compartilhado, mas as pessoas muitas vezes ignoram isso e acabam apenas acumulando conhecimento, né? Então nós sabemos que as pesquisas, os estudos existem, não é para que a gente produza um saber que vai ficar guardado, né? O conhecimento precisa ser produzido e disseminado para que todos tenham acesso a ele, né? Para que todos possam usufruir dos benefícios de conhecê-lo. Então a empresa precisa estar atenta também a como ocorre dentro da empresa a produção de conhecimento e, consequentemente, o compartilhamento desse conhecimento produzido. Veja agora uma situação, um problema que traz mais uma reflexão aqui para a gente. João integra a equipe de assessoria de comunicação de uma empresa. Ao longo do desenvolvimento do projeto de educação corporativa implantado na instituição, ele pretende inserir atividades à distância, com foco na aprendizagem online, alinhando-se às tendências de ensino contemporâneas. Como ele deve proceder? Então, pause o seu vídeo um minutinho para que você possa pensar em algumas estratégias possíveis para a resolução dessa situação problema. Bom, nós temos a seguinte situação. Então, um assessor de comunicação está envolvido na implantação de um programa de educação corporativa e ele tem o desejo de incluir atividades à distância, focando então na aprendizagem online, né? Então, vamos verificar ali algumas estratégias que podem ser adotadas por ele. Acompanhe comigo. Ele pode estabelecer um planejamento baseado nos princípios do design instrucional. Então, ele vai primeiro identificar os problemas e depois buscar soluções educacionais para resolver esses problemas.
ele pode e deve desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem específico para a empresa. Ele pode definir os tipos de recursos digitais a serem mobilizados, vídeos, textos, enfim, todos arquivos de áudio, tudo aquilo que ele possa usar como recursos para a aprendizagem dos colaboradores. Ele pode estabelecer critérios para o gerenciamento da plataforma e controle dos cursos ofertados, se os cursos ficarão permanentes, né? Se eles vão ser ofertados por períodos específicos, se as turmas terão um número máximo ou mínimo de colaboradores, enfim. Ele pode oferecer treinamento para o uso da plataforma. Então, se ele criou um ambiente virtual de aprendizagem, um dos primeiros passos é ofertar um curso para que os colaboradores aprendam primeiro a navegar nesse ambiente para poderem fazer os cursos com qualidade. E ele pode atualizar constantemente os conteúdos. Quando a gente fala de conteúdos digitais, isso é bem legal porque a gente garante, a gente possibilita que a atualização seja mais facilitada. Quando você trabalha com materiais impressos, por exemplo, você renovar esses materiais gera um custo muito alto. Agora, a renovação de arquivos digitais é facilitada. Então, uma informação foi atualizada, um dado do mercado, por exemplo, um índice, um dado estatístico foi alterado. Você pode entrar lá no seu arquivo e fazer a alteração alimentando o sistema com um novo arquivo. Isso é bem facilitado, ok? Para a gente finalizar, uma reflexão. De acordo com Kensky, uma pesquisadora da área da tecnologia e do ensino, os processos de interação social e de comunicação são inerentes às atividades de ensinar. Então, quando eu penso em ensinar, eu penso em interagir e comunicar. Estes processos não terminam ou se deterioram à medida que uma nova e fenomenal tecnologia surge. Olha que interessante. Não é porque a tecnologia surgiu que a educação vai ser comprometida ou que recursos mais antigos se tornarão obsoletos. Não. Nós precisamos pensar que a tecnologia vem para colaborar com esse processo de construção do conhecimento, de gestão do conhecimento, de desenvolvimento tanto das pessoas quanto das empresas. Então, encerrando as nossas reflexões ligadas ao estudo da comunicação e da educação corporativa, é importante a gente pensar sempre que linguagem e comunicação são indissociáveis e constantemente, além de estarem presentes nas empresas, podem ser ativadas para a melhoria dos processos ali desenvolvidos. É por meio de uma comunicação eficiente e de um sistema de educação corporativa sólido que a empresa tem grandes chances de se manter no mercado por muito tempo com qualidade. Você assistirá agora a um vídeo que vai sintetizar algumas dessas nossas reflexões. Acompanhe com atenção. Vivemos em um mundo no qual as tecnologias de informação e comunicação propiciam expansão do conhecimento em todas as áreas da sociedade. Diante dessa realidade, as corporações foram levadas a repensar a sua própria lógica gerencial e passaram a se preocupar em oferecer não só motivação financeira a seus colaboradores, mas também programas de desenvolvimento. Implementando essa nova lógica, surge a educação corporativa, uma prática de gestão que visa desenvolver a empresa por meio da aprendizagem de seus colaboradores internos e externos. Nesse contexto, a educação corporativa está ligada à linguagem e à comunicação. Sua prática e efetividade na educação corporativa dependem de conteúdos consistentes, muita interatividade e recursos múltiplos, tanto didáticos como dialógicos. Para serem viáveis os resultados da educação corporativa, é imprescindível partir da elaboração de um projeto e cumprir seriamente cada etapa pré-estabelecida. Uma das ferramentas gerenciais mais indicadas para se implementar um projeto é o chamado ciclo PDCA. O P de planejar é o passo inicial para se diagnosticar as necessidades da empresa e dos colaboradores, buscando informações que sejam capazes de fundamentar o projeto. Já o D significa fazer. Nessa etapa, o plano é colocado em prática. Quanto à letra C, isto é, checar, equivale a uma avaliação do que foi implementado, detectando pontos de melhoria. E, por último, a letra A, que significa agir sobre os pontos frágeis da implementação,
partindo para o novo ciclo por meio de um patamar de qualidade superior. Um dos fundamentos para a prática efetiva da educação corporativa é a andragogia, ciência que estuda os melhores métodos para se educar adultos. Segundo o professor americano Malcolm Knowles, há 5 princípios para se compreender a aprendizagem dos adultos. O primeiro é a autonomia do adulto, que o faz dono de seu próprio processo de aprendizagem. Já o segundo princípio é a experiência de vida do adulto como base de sua aprendizagem. O terceiro princípio é a prontidão para aprender, levando o educando a ser mais aberto à aprendizagem de soluções de problemas reais. O quarto princípio é a aplicação, ou seja, o adulto aprende melhor aquilo que tem ação mais imediata. E, por fim, o quinto princípio é o da motivação. Em outras palavras, o adulto já vai ao curso com seus próprios motivos para aprender. A educação corporativa tem sido uma importante ferramenta gerencial para alavancar resultados da empresa por meio do desenvolvimento de seus colaboradores. Pesquise mais sobre educação corporativa e descubra os resultados reais que as empresas brasileiras têm atingido. Bons estudos e até mais!